Queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Exaú Neves, estou refazendo esta gravação deste vídeo por um motivo óbvio que houve um problema lá no Face. Então, o nosso tema hoje é sobre a dureza de coração no homem e as formas que se detecta esta barreira, esse problema espiritual que tem afetado muitas pessoas. A questão hoje, então, é a dureza de coração. Nós vamos ler em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim: como proclama o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração como ocorreu na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Hebreus 3, 7 e 8. Em Hebreus capítulo 4, versículo 7 disse: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós temos a palavra endurecer como a palavra esquileros. A palavra esquileros quer dizer duro, tornar-se duro, quer dizer rígido, teimoso. A palavra não endureçais, ela vem da palavra esquilerino. O esquilerino está dizendo insensibilizar, quer dizer uma ação que pode chegar, pode se tornar insensível. Isto é no sentido figurado, tornar-se obstinado, teimoso, endurecer. No Novo Testamento, inclusive no livro de Hebreus, onde nós estamos falando sobre isso, Hebreus 3, 7 e 8 e Hebreus 4, 7, no Novo Testamento, o termo endurecer é usado apenas no sentido figurado, no sentido querendo dizer perverso, no sentido teimoso, no sentido moral da situação. Então, quando nós precisamos analisar que a dureza de coração, ela fecha o ser humano para qualquer coisa, para uma vida espiritual para com o Senhor, para uma vida com a família, a dureza de coração pode fechar portas de pessoas que deveriam, se fosse livres do seu eu, carreiras promissoras, profissionalmente falando. Então, quando surge a dureza do coração do homem, isso é necessário entender os princípios. Como é que nós detectamos que há dureza no coração ou se este mal espiritual está tentando invadir o nosso ser? Muito bem, nós entendemos que ímpio é uma pessoa que não aceita Cristo, o evangelho do Senhor, e ímpio também é aquela pessoa de comportamento ruim. Ela é difícil de convívio, ela faz a maldade ao próximo com uma espontaneidade natural, uma pessoa que tem dificuldade. Então essa pessoa, ela é uma pessoa ímpia. Então quando você vê uma pessoa ímpia, que não aceita o Senhor, ou que ela tem princípios de comportamentos, vamos dizer assim, antissocial, antifamiliar, esta pessoa, ela tem o quê? Um espírito de dureza de coração. É por isso que nós falamos que o coração é terra estranha. E o Senhor fala no livro de Jeremias que ele esquadria o coração e a mente humana para dar a cada um segundo as suas obras. Quando você olha para outros sintomas da dureza do coração, é a incredulidade. A pessoa tem dificuldade em crer no Senhor, em crer na capacidade que o Senhor dá para o ser humano, que ele habilita. A pessoa, ela passa a ser incrédula da verdade, da sociedade, ela passa a ser incrédula de uma vida, tipo que Deus está na vida de alguém ou possa fazer algo por alguém. Então, não crer também na existência de Cristo e na sua palavra são princípios de dureza de coração. E resistir é dureza de coração. A resistência que as pessoas têm para com Deus, para com o evangelho, a resistência para com o cristianismo e para com os cristãos. Isso também coloca na sua conta uma brecha para esse espírito de dureza de coração. O segundo passo que nós vemos, que a dureza de coração pode surgir na pessoa a partir da dúvidas da sua caminhada de fé. Está andando com o Senhor,
mas porque é uma casa vazia, não lê a palavra, não se dedica, ou às vezes falta de convívio com os irmãos, e ao mesmo tempo insegurança da sua fé, insegurança de que vale a pena. Então esta pessoa, ela passa a ter a dúvida já começa a endurecer o coração do ser humano. Só que a dúvida traz consigo apostasia. Com o tempo de tanta dúvida, a confusão, essa pessoa vai cair na apostasia, afastar-se da fé, vai deixar o Senhor, vai deixar o núcleo da igreja, vai deixar do convívio com os cristãos e vai voltar às suas velhas práticas. E depois disso, senhores, também a dúvida traz apostasia traz na pessoa a incredulidade. Ela passa a ser um ateu. Eu conheço muitas pessoas que fez teologia, psicologia bíblica junto com a gente, e entrando nos conflitos da vida, sendo mais crente carnal, em outra linguagem. Ele estava na fé, mas achando que circunstâncias que hoje afligem a igreja, que são carnalidade, fazia parte. E aí, de repente, nos estudos, chega um ponto que se você não leva uma vida de oração e de jejum para discernir os espíritos e para discernir a intensidade daquilo que está se dizendo e separando a história da vida espiritual, contextos que ocorreram, mas entendendo o sacrifício da cruz, a pessoa também desvia. Então, observe, a dúvida trouxe a apostasia trouxe a incredulidade, e a incredulidade gera um desviado. Como é que uma pessoa volta para o Senhor se ela se desviou? Se ela se desviou, ela tem que entender que ela errou em deixar o Senhor. Aí ela tem que, primeiro, vencer a incredulidade, retornar na fé. Ele tem que crer na pessoa de Cristo, na sua existência e na sua fidelidade. Ela tem que encarar a apostasia, os problemas que o afastaram da fé, e por si e chegar e confrontar lá em cima a dúvida, querendo dizer, dessa vez eu retornei e nunca mais eu vou cair naquele percurso miserável que tinha me desviado por tempo quando eu estava com o Senhor. A terceira coisa, a terceira linha que nós queremos andar para falar da dureza do coração no ser humano é o ego. O ego do ser humano é a coisa mais complexa. Por quê, irmão? O ego ele pode agir no ímpio e no crente. O crente, por exemplo, a igreja, vamos colocar a igreja, com todo o respeito, a igreja que não se pode pregar exortação, conserto. A igreja que não se pode, vamos dizer assim, uns exortar os outros, porque tem igreja que os ministros de lá querem falar para o povo, mas aponte para ele uma falha dele ou um problema na sua família. Em vez de corrigir, ele vai falar, perfeito foi só Deus, não toca no ungido. Conclusão, faça o que eu mando e não faça o que eu e minha casa fazemos. Em outra linguagem, o ego, irmão, o que é o ego? É o desejo exaltado da pessoa, o desejo de autoexaltação da pessoa, que quer colocar ele acima de todas as coisas, inclusive de Deus e seus princípios. Então, a dureza de coração faz o ser humano como se fosse um dependente químico. O dependente químico, quando você vai falar para ele, ele tem 1000 alegações para o seu vício nas drogas. Ninguém me entende, é porque eu tenho problemas, é porque eu não suporto pressão. Então, nós olhamos que o ego é uma autoexaltação, uma autolatria, e essa dureza vinda no ego é tão intensa que lá está incluído, por exemplo, a incredulidade, a apostasia, a dureza geral, as dúvidas. Então, quando você vai olhando para uma pessoa que está nessa fase de autoexaltação, ela não respeita autoridades. É por isso que nós temos a maior geração de migradores de igreja. Por quê? No Pará, o pastor falou umas coisas, eu não gostei.
Lá o pastor, nossa, o outro pastor é legal, me aceita, não me corrige. Então as pessoas hoje querem cada tempo estar num lugar para ninguém conhecer o profundo da sua vida. Assim, eles não são pastoreados. Não sendo pastoreados, não há consertos na sua vida, estarão cheios de ocultos. Estão presentes na igreja, mas não presentes no corpo de Cristo. E quando se fala da dureza de coração, por exemplo, em Mateus 19:8, quando Jesus foi falar do divórcio, ele falou assim: Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Conclusão: insensibilidade de vida espiritual, quando o divórcio chega na vida do crente, e eu passei por isso. Insensibilidade para a instituição que Deus o fez, insensibilidade para com os mandamentos, insensibilidade para com a sua própria salvação. Por quê? Porque todos os nossos atos serão julgados no fim de todas as coisas. E eu sei que a regra de Cristo é perdão de todos os pecados, mas e aqueles que nós só alegamos motivos, dores, e aqueles que nós não conseguimos, vamos dizer, nos arrepender. Eu e você, em cada situação que ocorre que nós estamos envolvidos, nós temos que ter a nossa parte do arrependimento. Nós temos que ter vergonha do acontecido, porque nós pregamos Cristo como general de guerra que não perde batalha, como cabeça da igreja. Mas o erro permissivo nosso devido às dúvidas, à apostasia, à incredulidade, devido à dureza do coração, à insensibilidade, à impiedade no nosso comportamento, à não completa regeneração, somos nós impondo derrota num exército que não era para conhecer derrota. Como o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua amada igreja. E o Senhor disse também que 15:19 de Mateus, do coração procede os maus intentos, os homicídios. Por exemplo, todo aquele que odeia seu irmão é homicida, 1 João 3,15, porque todo aquele que odeia tem coragem de desejar ou ir lá e eliminar um desafeto. O ódio é tão grande que quando você fala de ódio, a Bíblia fala assim, que Caim, quando Deus veio perguntar para ele, Caim, onde está seu irmão Abel? De ódio que ele tinha de Abel e inveja, ele bateu boca com Deus. Ele diz, por acaso sou eu o guardador dele? Conclusão, eu tenho obrigação de falar para o Senhor do meu irmão. Aqui, quando você vai olhar para a dureza de coração, no sentido de ego, no sentido de autolatria, de autoexaltação, da pessoa estar querendo estar acima de tudo, a ponto de não querer ouvir os corretivos da palavra de Deus, então significa que ele se acha acima de Deus, é que Deus tem que entendê-lo, compreendê-lo e aceitar suas deformidades. E ele não quer, na dureza do seu coração, se abrir para entender os motivos de Deus, para o regenerá-lo, para o quebrantá-lo, sensibilizá-lo, transformá-lo e enviar uma nova vida a ele. Esse é o problema da dureza do coração, porque ela distorce todos os princípios. Em outro lugar, o Senhor diz que é do coração que procede imoralidades, adultérios, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Mateus 15:9. Então, você pode ver que na dureza do coração o camarada mata, o camarada se torna imoral, dá falso testemunho. Você pode ver que a maior parte dos seus inimigos não fala de você pela sua frente. A Bíblia diz que você não pode nem aceitar acusação contra o ministro sem 2 ou 3 testemunhas fidedignas. Mas hoje não. Eu ouvi falar, você está sabendo. Então essa geração, ela tem tantos problemas na vida, é tanta doença dentro da igreja, falta de operação de dons, tantas situações que enfraquecem a fé, porque as pessoas têm um proceder no coração com dureza, baseado na autodedução, na autossuficiência, no ele disse, mas conhece muito pouco da palavra de Deus e se relaciona muito pouco com o Deus vivo. Essas coisas, por exemplo, a Bíblia diz que corrompe o indivíduo. Tipo, aquilo que procede do coração como mal, em 15:20, parte A de Mateus, o Senhor fala que
aquilo que procede do coração, homicídios, adultérios, imoralidade, essas coisas corrompem o coração. E falar de corromper, quando se fala em alguém corrompido, está falando em alguém que passou a acreditar em uma outra cartilha de valores espirituais diferente do que ele cria. E se tratando da Bíblia, então ele passou a crer num outro estilo de evangelho, um evangelho fraco, permissivo, adulterado, afastado da verdade, um evangelho duvidoso. Quando está havendo dureza no coração daqueles que vão até a casa de Deus, e daqueles, por exemplo, que está num relacionamento que é incorreto, precisa largar daquela relação porque não vai gerar família, um não quer, ou é ímpio, tantas coisas, e ele fica alegando, mas Deus colocou para eu cuidar, mas Deus isso, Deus... E não abandona, nem se legaliza no corpo de Cristo, não abandona aquele erro. Essa dureza de coração dessa pessoa está corrompendo seus princípios, baseado nos seus sentimentos, que fortaleceu o seu ego num coração enganoso, e este coração enganoso está fazendo ele ou ela se tornar inimigo de Deus. Se tornando inimigo de Deus, ele acredita num outro evangelho hoje. Deus que permitiu, é Deus que colocou na minha vida, Deus colocou para eu cuidar. Usou vasos dizendo, ai de mim se eu largar dele. Oh, irmãos, não vai no cartório, não legaliza, não tem uma vida certa, tá com o namorado, tá com isso, e Deus colocou para você cuidar. Escuta, quem não ouve a voz de Deus, que é regenerador e transformador, ressuscitador, fazedor de nova criatura, se a pessoa não ouve Deus, que é onipotente, então Deus pega uma cria dessa e coloca para você cuidar. Ah, me conta outra história. Essa não vai funcionar. Essa não. Ou então o evangelho daqueles que são duros de coração gera esses comportamentos. Ouve o Espírito, mas não consegue obedecê-lo. Em outra linguagem, quando a pessoa ela é corrompida, ela passa a acreditar em outros valores morais. Por exemplo, ele está no erro, em vez de se arrepender e voltar, ele alega, eu não sou o único a cair. Então, quando ele volta para o Senhor, ele não confessa aquele tempo de erro. E agora eu voltei, reconciliei com a igreja e sigo daqui para frente, mas não faz confissão de pecados. E nós estamos falando a homem, no culto do reconcílio, depois nem que fosse no seu quarto, no secreto, ou o meu, deveríamos fazer confissão dos pecados, dizer para o Senhor que sentimos nojo do que fizemos, que estamos envergonhados por ter colocado pelo nosso comportamento um mau testemunho, porque ele disse que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunha. Hoje as pessoas às vezes estão em pecado, chegam num culto, receba mesmo pecado, está lá um demônio junto aí, está pulando para cá, pula para cá e cai para lá e cai para lá. Aliás, o Espírito é uma coisa que precisa ser muito bem analisada, porque a maior parte das pessoas, quando começa a rodar em poder, eu observei que ela só vai para cima dos lugares que dão prejuízo, em cima de mesa de som para cair, em cima de vaso, de decoração da igreja. É uma coisa meio assustada isso, porque Deus não tira a consciência. O batismo em línguas, batismo com o Espírito Santo, o homem que fala em línguas, ele tem possibilidades, ele está centrado, falando uma direção de línguas, ainda que ele não tenha interpretação de línguas e não ore em entendimento, mas ele está no mover de Deus. Isso precisa também ser bem repensado. Outra coisa, as pessoas vão alegar, perfeito foi só Deus. Só que Deus nos chamou para aperfeiçoar. Ele diz em Apocalipse, quem é santo, santifique-se. Quem é justo, continue na prática da justiça. Quem é puro, purifique-se mais. Quem é impuro, continue na prática da impureza. E ele vai usar expressões. A questão é que o homem que não é duro de coração, ele vai alegando, não sou o único a cair, perfeito foi só Deus. E aí é o seguinte, outro tipo de dureza de coração que está nos crentes, impedindo a obra do Espírito ser completada. Dou satisfação só a Deus, eu não dou satisfação a homens. É verdade, mas não tem como ser membro de uma igreja se você não dá satisfação a uma liderança. E para ser parte do corpo de Cristo, você tem que prestar conta a uma liderança, porque o Senhor disse, ele chamou, Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para edificação
do corpo. Os dons espirituais é a edificação de irmão para com irmão. Os dons de ministério edifica o corpo, direciona um grupo em obediência, santificado como virgens que agora tem a lamparina acesa para os céus, que vai ouvir a voz do noivo. E quem não ouve com perfeição a voz do noivo hoje, obedecendo, seja para reconciliar, seja para se tratar, seja para recomeçar, seja para se levantar, a dureza do coração simplesmente está dizendo: você não vai ouvir a voz do noivo em caso de arrebatamento. E todas as profecias pré-arrebatamento já se cumpriu. Tudo que está acontecendo no mundo mostra que só falta o Senhor Jesus voltar. Então, que Deus te abençoe e me abençoe, que o Senhor levante a tua vida e a minha mais e mais, que o Senhor faça de nós pessoas não apenas com experiências espirituais, mas testemunhas vivas de um evangelho transformador, regenerador, vivificador, selador, batizador, que faz coisas velhas serem eliminadas da vida do homem e faz novas criaturas que representa Deus em palavras e obras. Por isso ele tem o seu Espírito que nos convence, trata e nos frutifica. Fique em paz e que Deus abençoe. Eu faço a minha oração. Pai, em nome de Jesus, nesse dia 16 de fevereiro de 2018, que o Senhor nessa tarde de sexta-feira venha abençoar as nossas vidas. Pai, nós não queremos negar o cristianismo, e ser cristão é uma questão de testemunho, e é uma questão, Senhor amado, do estado do coração que vivemos. Se somos duros, se temos, Senhor amado, sensibilidade espiritual, através de obediência, através de autorrenúncia, ou se somos ainda, Senhor amado, joias brutas ou vasos informes, mas que o Senhor nos levante por misericórdia. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, e se em alguma coisa, Senhor, fomos abominável, porque tem coisa que o Senhor abomina no comportamento do homem, rasgos escritos de dívida, como fala Colossenses 2, 14 e 15, desarma principados e potestades, como diz 2 Coríntios 10, de 3 a 5, Senhor, que as armas da nossa mente não sejam de carne, mas poderosa no Senhor. Levante, Pai, o teu povo, levante a tua igreja, restaura, reúne o grupo de remanescentes para que possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.